As perguntas ali, a gente finalizar. Cara, tem uma coisa que eu queria te perguntar aqui, que é o seguinte, cara, por quê? Por que que você avalia que a gente só tem 5 bancos no Brasil que controlam a vida financeira da população inteira, cara? Porque, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem centenas, Não, milhares. milhares. Se a gente for contar as cooperativas de crédito, etc. Tudo. Né? Negócio de doido. É. Por que que aqui a gente só tem 5, cara? E a gente põe na mão desses 5 bancos aí. Pô, a gente tem juros de cartão de créditos recordes, assim, que são, na verdade, campeões mundiais de taxa de juros de cartão de crédito, por exemplo. E eu julgo que seja porque a gente está subjugado a esse, de certa forma, que para usar uma palavra que facilita, cartel. Eu vou ampliar um pouco a sua questão no seguinte sentido. Durante a campanha passada, por exemplo, eu disse o seguinte: nós somos 200 milhões de trouxas na mão de 6 bancos, 6 empreiteiras, 6 transportadoras de transporte marítimo, 6. Tudo tem 6 no Brasil. 6, 7. São cartéis mesmo. E boa parte deles garantido até por lobbies políticos. São lobbies políticos. A essência de uma democracia saudável, e por isso que os dois são excelentes complementos um do outro. A democracia tem essa descentralização de poder. Ninguém manda mais que o outro, cada poder. O poder de um vai até onde chega o começo do outro. Então, o Supremo interpreta a Constituição e para por ali. Aí o Legislativo faz as leis, mas para por ali, não pode mandar prender ninguém. Já o Executivo tem que executar, os orçamentos foram feitos em conjunto. Então, cada um com seus poderes, tudo descentralizado. Porque se tiver um cara só que manda em tudo, ditadura. Ou aristocracia, 3 ou 4 que mandam. Ou cleptocracia, o que é pior ainda, é uma aristocracia de ladrões. Então, o que é o pior dos mundos. E não é coincidência que os regimes econômicos relativamente intervencionistas são os ninhos de ratos. Eles têm 6 empresas porque elas controlam, têm poder, influência, vão à capital do Brasil, chegam lá, fazem influência, influenciam legislação, financiam campanhas. Como eu disse, quer dizer, se o poder econômico tem que estar para um lado, o poder político para o outro, e os dois bem descentralizados. É porque aí tem muita corrupção nesse trâmite, né? Então são 2 mundos que têm que estar separados, distantes. Quem tem poder econômico não deve buscar poder político. Quem tem poder político não deve influenciar na área econômica. Pois no Brasil é tudo cruzado, é tudo chumbado. O governo tem poder político e ele tem empresa estatal, ou seja, ele entra na economia. Ele pode quebrar alguém, se ele der encomendas, uma empresa, feito algumas que nós vimos na Lava Jato, podem virar potências. Ao mesmo tempo, se você for lá e cortar o balão de oxigênio, a empresa desaparece. Quer dizer, ela subiu e desapareceu. Então, essa promiscuidade entre o poder público e o poder econômico é uma coisa preocupante sempre. No caso particular de bancos, nós já tivemos muitos bancos no passado, muitos bancos. O que aconteceu é que, como nós fomos para a hiperinflação, era rentável um banco ter uma opção de agência. Às vezes um banco tinha 4 agências na mesma esquina, no mesmo cruzamento de 2 ruas, porque cada agência é um ponto de coleta de dinheiro, onde a pessoa deixava o dinheiro lá, é o que a gente chama de imposto inflacionário. Você deixava o dinheiro lá, o banco empresta a juros um dinheiro que ele captava a custo zero. Então houve uma proliferação de agências, etc. Ao mesmo tempo, muita gente também num período de inflação, todo mundo ganhando dinheiro com especulação financeira e tal. Quando a inflação desce, aparece a fragilidade do sistema. E aí bancos grandes quebraram e houve uma consolidação financeira muito grande. Aí ficaram aí 3, 4, 5 grandes bancos, uma opção de gente morreu no caminho. E aí essa situação que era transitória por um ajuste acabou ficando mais ou menos permanente pelo poder, a influência mesmo que a turma tem. A turma tem influência. Para fazer os bancos estiveram entre os principais opositores ao imposto sobre lucros e dividendos. Mas é óbvio.
assim, inimigos mesmo. Primeiro eles me visitavam em Brasília para dizer que era contra. Depois eles iam para a mídia para dizer que era contra. Depois eles iam para os senadores para bloquear, para dizer que eram contra. Abertamente. E é errado. E o que a gente pode fazer? Nada? Não, por outro lado, eles tomam chumbo do outro lado, porque aí o governo vai e inventa CSLL, contribuição sobre lucros, contribuição social sobre lucros líquidos. É 9%, né? Ou seja, acaba tributando eles mais. E vira uma corrida, você finge que paga e eu finge que eu cobro. Quer dizer, o imposto efetivo está entre... Nós calculamos entre 12%, eles dizem que é 20%. Mas a alíquota é 44% quando você soma tudo. CSLL, mais o imposto, etc. Então, o que nós propusemos na reforma tributária foi justamente um jogo transparente. Acaba com esse imposto aqui, bota o imposto de renda igual a todo mundo, baixa a alíquota, mas em compensação tira essas reduções. Porque era assim, lucro declarado para pagar dividendos, vamos supor, 30 bilhões. Agora, lucro declarado para pagar imposto de renda. Bom, tem essa dedução, mais essa, 6 bilhões. Não, peraí, você ganhou 30 ou 6? Então, o lucro, a base era diferente, dependendo. Então, o que são exatamente as manobras que você falou, fiscais. Sim. Quanto mais sofisticado. No Brasil, fizeram os cálculos, né, de competitividade, porque o Brasil não é um dos países, um dos melhores ambientes de negócio do mundo. Pô, você perde 5 meses, 6 meses do ano fazendo cálculos sobre como evadir impostos, ou como não é elisão, não é evadir. Você paga, só que você faz a elisão fiscal. É permitido por lei, você vai, espreme, paga muito menos. E quem não tem essa capacidade acaba pagando mais. E justamente a população mais frágil, que paga tudo no imposto indireto. Então, essas coisas são todas muito conhecidas. Agora, a coisa é a força política para fazer acontecer. Não é trivial. Não é trivial.